E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam bem com vocês, viu? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de empreendedorismo, agora com a nossa segunda aula, né? Continuando falando sobre esse tema excelente, que é o empreendedorismo. Já aprendemos um pouquinho na aula passada sobre o empreendedorismo, as características dele, né, do empreendedor, na verdade, e agora iremos retratar um pouquinho o perfil, né, o perfil dos empreendedores no Brasil. Então, ou seja, qual o perfil que os empreendedores têm hoje no Brasil? Então, iremos aprender um pouquinho nessa aula. E também alguns tipos de empreendedorismo existente no nosso meio. Já que nós já fizemos uma introdução no simpósio que nós participamos, alguns tipos de empreendedorismo, vamos apenas relatar aqui hoje, vamos apenas fazer uma recapitulação e discutirmos em sala de aula, certo? Então vamos lá. Empreendedor público. O gestor público, o empreendedor, é aquele que sabe administrar oportunidades, ser inovador e acredita que é possível encontrar novos caminhos além de procurá-los. Ou seja, o gestor público, existe o empreendedorismo público, e o gestor público é um dos empreendimentos assim, mais complicados de se lidar. Por quê? Existem as famosas burocracias, existem as famosas taxações de regimentos internos no empreendimento público, né, existentes hoje no Brasil. E aí, acaba, às vezes, atrapalhando a questão da inovação. Mas sim, o gestor, o empreendedor público, ele tem que fazer essas inovações. Imagine aí, vamos colocar um prefeito, né, um empreendedor público. Então, o gestor público, ele está ali há 4 anos do seu mandato, e aí ele fez várias e várias inovações na sua maneira de gerir, na sua maneira de administrar. Então, ou seja, se ele não fez inovações na sua gestão, com certeza ele vai estar se igualando à gestão anterior. E isso não é bom, porque o gestor público, ele tem que trazer inovações. Ele tem que trazer inovações. Se ele não trouxer inovações, ele acaba aí se igualando a gestores antigos e acaba o quê? Atrapalhando e levando uma imagem não tão boa da sua gestão, certo? Empreendedor cooperado. Sabe aquela pessoa que nunca sonhou em empreender, mas quando menos espera tem a vida virada de ponta cabeça? É o que nós chamamos do cooperativismo. Então, ou seja, existe o empreendedor cooperado? Existe. São aquelas pessoas que se reúnem, são as pessoas que têm finalidade, têm um empreendimento voltado com um objetivo só e acaba criando seu empreendimento. Hoje, no nosso município, nós temos 2 cooperativas educacionais. Então, ou seja, todos que trabalham na cooperativa, eles têm um objetivo só. O objetivo deles é voltado para a área educacional, certo? A característica, melhor dizendo, é voltado para a área educacional. Então, voltado para a educacional, todo mundo trabalha em um objetivo só, que é crescer a cada vez mais. E lembrando, o cooperativismo, o empreendedor cooperado, ele não pensa em lucro próprio, pensa em apenas se manter. Ou seja, eles têm lucro do seu empreendimento, mas eles não pensam, no estatuto deles, eles não pensam em enriquecer, melhor dizendo, pensam em apenas manter o seu negócio e estruturar financeiramente os seus cooperados. Então, esse é o objetivo do empreendedor cooperado. Existem também redes de planos de saúde que são cooperativas, existem empresas de táxi que são cooperativas, e eles pensam apenas em se manter. Enriquecer não faz parte do estatuto deles. Empreendedor informal. O que seria? É aquele praticado pela maioria dos brasileiros que não conseguiram abrir o próprio negócio formalmente. Ou seja, é aquele tipo de empreendedor que ele não tem condição de abrir a sua própria empresa, de criar o seu próprio CNPJ. Por isso, e pensando nisso, ele criou o seu empreendimento informal, aonde ele apenas vende avulso, vende clandestinamente aí o seu produto, sem estar contribuindo com as taxas governamentais, os impostos.
Então, ou seja, isso é empreendedor informal, tá certo? Ele talvez não teve condições de estar abrindo a sua própria empresa, que hoje, infelizmente, tem uma taxa um pouquinho grande com relação a esses novos empreendimentos, né, informais. E quem são eles? São as barraquinhas de rua, por exemplo, que funcionam sem CNPJ ou qualquer outro registro da atividade. Ou seja, eu dei o exemplo aí da barraquinha de rua, que realmente é aquelas barraquinhas de ruas que são clandestinamente, né, elas têm o seu empreendimento informal, mas não são registradas no governo. O governo não tem um controle de quantas empresas foram criadas na sua região, no seu país. Por conta que as barraquinhas de ruas, os empreendimentos informais, eles não têm um registro oficial na Receita Federal. A desvantagem desse tipo de negócio, ainda falando um pouco sobre o empreendedor informal, a desvantagem desse tipo de negócio é que, por ser informal, sofre uma série de restrições, como acesso a serviços de crédito e outros benefícios. Ou seja, tem as vantagens de você ser empreendedor informal e existem também as desvantagens de você ser um empreendedor informal. Uma delas é você não ter acesso àquelas linhas de crédito, é você não ter acesso a outros programas, alguns benefícios que às vezes o governo federal oferece aos microempreendedores, aos empreendedores formais. E quem for informal, infelizmente, está fora desses benefícios. Empreendedor herdeiro. O que seria um empreendedor herdeiro? Acompanhe a leitura. O empreendedor herdeiro tem a missão de levar à frente o legado da família. É o típico negócio que passa de pai para filho e que, assim, pode continuar por gerações e gerações. Nós temos grandes exemplos de pessoas, de filhos, né, de herdeiros que continuaram o negócio do seu pai. Continuaram o negócio aí e se deram bem. E foram tendo aí êxito no seu próprio negócio. Então, isso chama-se empreendedor por herdeiro, certo? Empreendedor herdeiro é aquele que herda do seu pai o empreendimento e prossegue. Não é aquele que herda apenas e falha a sua empresa, não. Isso não é empreendedor herdeiro. Empreendedor herdeiro é aquele que pegou tudo pronto e apenas deu aí segmento no seu empreendimento. Empreendedor interno. Interessante isso aqui, acompanha a leitura. É aquele que está dentro da empresa, como funcionário, mas cujas características o levam a pensar e agir como se fosse o dono do negócio. Ou seja, é aquele que é o colaborador da empresa, ele trabalha na empresa, certo? Ele não é um empreendedor. Ele trabalha na empresa, mas ele age mais além do que um colaborador. Ele age como se fosse o empreendedor daquele negócio. Ou seja, ele investe tempo, ele investe dinheiro, ele investe as suas horas extras, né, o seu tempo extra. Ele investe tudo naquele empreendimento, porque ele se sente o empreendedor também. Ou seja, ele se doou de corpo e alma no empreendimento, mas ele não é o empreendedor oficial, certo? Ele apenas se sentiu na vontade de estar seguindo o seu próprio o negócio do seu patrão. Empreendedor individual. Já ouviram falar de MEI? Vamos aprender o que é. Acredito que você já tenha ouvido falar do microempreendedor individual, ou seja, o MEI. O MEI foi uma forma do governo estar ajudando algumas pessoas de baixa renda a criar o seu próprio negócio sem tanta taxa e sem tanta burocracia de início, de abertura de empresa. Então, viu a necessidade de criar. E hoje cresceu, né, o número de MEIs, né, cresceu estrondosamente no Brasil. São pessoas de baixa renda, pessoas declaradamente pobres, né, que têm o seu empreendimento, mas quer formalizar. E aí criou-se o MEI, né, para poder ajudar esses empreendedores. Agora, qualquer pessoa pode ser MEI, qualquer empresa pode tornar-se MEI? Nem tanto. Por quê? Há umas características que na apostila de vocês tem, voltada para o que é ser MEI. Quem pode também. E o que é aqui, ó? É também o menor tipo de empresa existente no Brasil.
ou seja, cujo faturamento se limita a R$ 81.000 por ano. Então, ou seja, as empresas elas só podem ser consideradas MEI se o seu faturamento anual chegue até 81 mil. Pode ser menos, o que não pode é ser mais. Se porventura o faturamento dela for mais, o que acontece? Ela acaba deixando de ser MEI. Ela acaba deixando de ser MEI, certo? E passa a ser aí realmente uma empresa de médio ou grande porte. O empreendedor franqueado é aquele que já recebe um modelo pronto de negócio e só precisa executá-lo. Ou seja, o que seria esse empreendedor franqueado? Nós temos algumas empresas que elas oferecem franquias. Para mim, né, para poder, se eu quiser ser um empreendedor franqueado naquele município, eu acabo pegando a marca já pronta, eu acabo pegando o empreendimento, o modelo dele pronto e insiro no meu município. E quando eu insiro no meu município, eu sou um empreendedor franqueado. Eu até coloquei aqui no slide para vocês algumas empresas que elas ofertam esse tipo de serviço, ofertam esse tipo de modelo para quem quiser ser empreendedor franqueado. Cacau Show, Boticário, Subway, Correios, Colchões Ortobon, e enfim, entre outros empreendimentos, certo? Afinal, continuando falando um pouquinho do empreendedor franqueado. Os produtos, preços, uniformes da equipe, tipos de serviço, por exemplo, já estarão previamente estabelecidos. Ou seja, eu já pego um molde do empreendimento pré-pronto. Ou seja, já perceberam que tem uma empresa de perfumes que ela é automaticamente padrão. A maneira das pessoas se vestirem, a maneira, o layout da sua empresa já é padrão em todo o Brasil. Né, padrão em todo o Brasil. Então, se você for aqui em São João, o layout é semelhante. Se for em outro município, o layout também é semelhante. Então, ou seja, isso é franquia, onde eu não posso mudar aquilo. Aquilo já vem o molde pronto, já vem aí a logomarca já e o estabelecimento pré-pronto. Empreendedor social. Vamos falar um pouquinho do empreendedor social. Esse tipo de empreendedorismo tem como foco desenvolvimento, seja de uma comunidade, de uma escola ou de uma causa ambiental. O empreendedor social, não pense que vocês irão visar lucro, que não vão. É somente para pessoas que realmente têm a vontade de empreender a questão da igualdade, a questão de ajudar o próximo na sua comunidade. Então, é um tipo de empreendedorismo? Sim. Ele não gera lucro nenhum para si e nem para o outro. Não gera lucro. O objetivo dele é apenas em ajudar o próximo. Existem benefícios que o governo oferta, que as empresas privadas ofertam para o tipo de empreendimento social. Eles ofertam. Mas, na verdade, esse tipo de oferta é feita para ser utilizada com projetos sociais. Eu não posso pegar a colaboração, a ajuda de uma empresa privada ou do governo e usar para mim próprio, para obter o lucro. Não pensem, porque isso acaba dando errado futuramente, certo? O empreendedor digital, entre as inúmeras vantagens que a era digital nos trouxe, surge também a possibilidade de trabalhar em casa. Para isso, basta que se tenha acesso à internet. Nesse mundo atual, nesse século XXI, principalmente nesses 2 últimos anos, está utilizando muito o empreendedorismo digital, onde as pessoas estão usando muito a palavrinha delivery, as pessoas estão usando muito o drive-thru, o drive-in. Então, ou seja, estão utilizando muito essas palavrinhas americanizadas, mas que acabam colaborando e ajudando no empreendimento digital, onde eu faço uma ligação, mando uma mensagem e o meu pedido chega até na minha casa, sem eu precisar sair de casa. O drive-thru, se eu passar de carro, pegar o empreendimento, ou pegar o meu produto que eu estou precisando e ir para casa, sem precisar sair do meu veículo. Então, isso é chamado de empreendedor digital, aquele que empreende apenas sem sair de casa. E aqui encerramos a nossa segunda aula, tá certo? Espero que tenham entendido bem os vários tipos de empreendedorismo existentes no Brasil,
tá? Espero que vocês tenham aberto aí a mente de vocês para a questão da criação de empreendimentos na sua vida, certo? Muito obrigado e até mais.